Olá, vamos finalizar a questão número 8. Paramos na letra D, onde a questão exige fatoração de polinômios. Temos esses 4 casos, que é o fator comum, em evidência, agrupamento, diferença de quadrados e trinômio de quadrado perfeito. A letra D, nós temos aqui um trinômio, porque tem 3 termos, mas ele não cai no caso do trinômio do quadrado perfeito, porque se você tentar tirar a raiz quadrada do 18, você não consegue, nem é do 12, nem é do 2. Logo, teremos que tentar colocar fator comum em evidência. Existe algum fator desses 3 termos que eu consigo colocar em evidência, que é comum? Sim. Qual? O 18 é um par, o 12 é um par e o 2 também. Então, eu consigo dividir esses 3 termos por 2. Dividindo esses 3 termos, eu vou colocar o 2 em evidência. Apenas ele, por quê? Porque o x só aparece no primeiro e no segundo termo, e o meu a só aparece no segundo e no terceiro termo. Então, nem o x e nem o a dá para colocar em evidência. Colocando em evidência, eu vou pegar agora os termos e dividir todos eles por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9x ao quadrado. Menos 12 dividido para 2 é 6. 6ax. Mais 2 dividido para 2 é 1a ao quadrado. Ok, colocamos em evidências, mas não termina por aí, porque aqui dentro ainda continuamos com um trinômio. Verifico novamente se esse trinômio é um quadrado perfeito. Como? Vou tirar a raiz quadrada do 9, consigo? Consigo. A raiz quadrada do x ao quadrado? Também consigo. Raiz quadrada de 1, consigo? Sim. Então, eu vou tentar fazer o trinômio do quadrado perfeito. Raiz quadrada de 9, x ao quadrado. Raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada do x ao quadrado. Aqui dentro, no meu índice do x, é 2. Então, eu consigo simplificar assim. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Se eu fizer a raiz quadrada de 1a ao quadrado, eu vou ter como resultado apenas o meu a. Multiplicando esse 3x pelo meu a e pelo 2, por que 2? Porque no meu trinômio do quadrado perfeito, eu tenho um 2 aqui. Se eu multiplicar esses 3 numerais, eu vou chegar no quê? No valor do meio, que é 3 vezes 2 é 6ax. Isso aqui é um trinômio perfeito. Verificado, qual é o resultado final? Vai ser 2 que multiplica 3x. O sinal aqui no meio é menos, menos o meu a. Isso ao quadrado. Pronto. Simplifiquei, chegamos na fatoração, resultado final. Agora vamos para a letra E. Letra E, eu tenho que é 5m na quarta menos 5. De cara, a gente já consegue enxergar aqui que tem um valor em evidência, que é o meu 5. Consigo colocar em evidência esse numeral. Colocando o 5 em evidência, eu vou ter 5 que multiplica. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Eu vou pegar o 5 daqui e dividir por esse. 5 dividir por esse, o 5 vai dar 1. M na quarta. Menos 5 dividido para 5 é 1. Agora a gente chegou num caso onde nós temos um binômio e é uma diferença. Nós temos um caso que nós chamamos de diferença de quadrados, aonde nós temos 2 termos e temos quadrados. Eu consigo tirar a raiz quadrada deles. Consigo tirar a raiz quadrada de m na quarta? Consigo tirar a raiz quadrada. Consigo tirar a raiz quadrada de 1? Consigo. Como é que fica o resultado? Se você fizer a raiz quadrada de m na quarta, a professora mostrou na aula de potenciação a propriedade que a gente conseguimos transformar essa raiz em uma potência com um expoente fracionário. Então, eu vou ter m elevado a 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. Então, esse é o resultado. Quando você tirar a raiz quadrada com o expoente 4, fica o resultado 2. Raiz quadrada de 1, você já sabe que é 1. Então, eu tenho agora dois resultados. Eu vou ter 5,
que multiplica pelo produto da soma pela diferença, que vai ser m ao quadrado mais 1, que multiplica m ao quadrado menos 1. Acabou a conta. Vamos para a letra F. Questão letra F, eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado menos 100. Isso aqui é um binômio, temos uma diferença, e consigo tirar a raiz quadrada tanto desse termo quanto deste termo. Raiz quadrada do x ao quadrado vai ser x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu vou ter xy mais 10, que multiplica xy menos 10. Acabou a letra F. Era só isso. Aqui, ó, só para vocês saberem, aqui é x, y, e aqui é 10. E aí, a gente cabe num produto de uma soma pela diferença. Vamos fazer agora a letra G? Letra G. Letra G agora, a professora tem um polinômio com 4 termos, então eu só posso tentar colocar em evidência. Olhando assim, não consigo colocar de cara em evidência, porque aqui eu tenho A e aqui eu não tenho. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 8. O que eu posso fazer? Eu tenho um caso que seria o meu agrupamento. O agrupamento é você colocar em evidência em pedaços, em duplas, trios. Então, aqui, ó, eu consigo colocar em evidência esse trio aqui, essa dupla, e esse aqui também. Como é que a gente coloca em evidência? Quem é que está em evidência nesses dois aqui? É o meu A. Colocando em evidência, pego A ao quadrado dividido para A, eu vou ter somente A. 8A dividido por A, eu vou ter apenas 8. Aqui é menos. Mas, esse termo aqui eu tenho 9 e o 72. 72 está na tabuada do 9, então eu consigo colocar o 9 em evidência. Colocando o 9 em evidência, eu vou ter 9A dividido para 9, que vai ficar apenas A. Menos 72 dividido para 9 é 8. Agora, vocês observem aqui, ó, que nessa soma aqui nós temos um produto que aparece o mesmo termo. Eu consigo colocar novamente em evidência. Que vai ser, colocando em evidência aqui, ó, ficar 8, A menos 8, desculpa, que multiplica o quê? Se eu tirar essa parte aqui do A menos 8, sobra apenas A. Mas, se eu tirar essa parte aqui, sobra apenas o 9. Pronto. Transformei em um produto. Vamos para a letra agora, para a letra H. Aonde a letra H, ela tem um número decimal. Observe que ela é uma diferença, ela tem um binômio. E já mostrei para vocês, quando trabalhamos com a raiz, qual seria a raiz quadrada de um número decimal. Mas, para quem não lembra, se tiver alguma dúvida, coloca aí que a professora pede para a professora explicar novamente, que eu faço um videozinho só explicando isso para vocês. Então, raiz quadrada de 0,49 vai ser 0,7. A raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Professora, e as letras? Raiz quadrada de m ao quadrado, m. E raiz quadrada de n ao quadrado é n. Pronto. Tirando as duas raízes que eu fiz, agora eu vou voltar naquele produto da soma pela diferença, onde vai ter 0,7m mais 1,2n, que multiplica 0,7m menos 1,2n. Acabou a letra H. Bora para a letra I, para acabar essa questão 8. Nós temos aqui um trinômio, aonde ela não está organizado.
Antes de resolver essa questão, precisamos organizar. Como é que se organiza um trinômio? Coloca em ordem decrescente pelo expoente da variável. Qual é a variável aqui? É a letra B. Temos uma variável b ao quadrado, temos o b elevado a 1 e temos um termo sem b. Então, colocando em ordem, vai ser 9b ao quadrado menos 2b mais 1 sobre 9. Se temos um trinômio, a gente verifica se a gente consegue tirar a raiz quadrada. Consigo tirar a raiz quadrada de 9 e consigo tirar a raiz quadrada de 1 nono. Tirando a raiz quadrada de 9, vai ficar 3. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. Se eu tirar a raiz quadrada de 1 sobre 9, nós temos raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 9 é 3. Se você multiplicar esse termo 3b por 1 sobre 3 vezes 2, o que a gente chega? Embaixo daqui é 1. Eu faço o quê? Em cima, meu numerador tem um 3, embaixo também tem, simplificando. E se eu simplificar aqui, fica 1, aqui fica 1. Por que eu simplifiquei? Dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui. Agora, multiplicando os resultados, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 2 dá 2, b. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Aqui não preciso colocar. Cheguei nesse meu 2b aqui, ó. Só para ver se é trinômio perfeito. Ele é um trinômio perfeito, ok? Qual é o resultado dessa conta, então? Vai ficar... A gente vai abrir o parênteses, o trinômio do quadrado, onde o primeiro termo é esse aqui, que é o 3b. E o meu segundo termo é esse aqui, que é 1 sobre 3. Qual é o sinal que vai no meio? É este sinal aqui, que é menos. Pronto, acabou a conta, acabou a questão, e a gente vê na próxima questão.